lá, continuando a história da igreja. Foi feita então a divisão do império. Desde o governo de Teodósio, o mundo foi dividido entre ocidental e oriental. O Império Oriental ele era denominado Império Grego, e o Império Ocidental era chamado Latino, em razão do idioma que prevalecia entre eles. Constantinopla era a capital do lado oriental e Roma do lado ocidental. Constantino ele foi muito tolerante com o cristianismo. Na verdade, ele reconheceu o cristianismo e não proibiu as outras religiões. Ele deu liberdade religiosa, favorecia a tolerância para com todas as religiões. E o que ele procurava era conversões gradativas do povo ao cristianismo. E isso ele queria que acontecesse mediante evangelismo e não por decretos. Nenhuma vez ele fez um decreto ordenando que todo mundo se tornassem cristãos. Os templos dos deuses do paganismo eram mantidos pelo tesouro público, mas com Constantino houve uma mudança. O dinheiro que ele dava para os templos pagãos, ele agora passou a dar para o cristianismo. E isso, irmãos, é o que vai afetar demais a igreja nesse período. Os sucessores de Constantino foram diferentes dele. Foram intolerantes. Com quem? Com os pagãos. Eles queriam conversões rápidas. E para isso eles acreditavam que tinha que ter leis opressoras e leis drásticas que levassem os pagãos a tomar uma decisão em favor do cristianismo. As ofertas dadas nos templos pagãos eram confiscadas e dadas aos templos cristãos, porque agora já começaram a surgir templos cristãos, coisa que não existia. Na igreja primitiva, eles se reuniam nas casas. Agora, eles começam a construir grandes catedrais, grandes templos. Agora, os irmãos, eles não estão mais todo mundo junto. Agora, o clero fica na frente e o povo fica lá atrás. Há uma distinção muito, muito grande entre o clero e o povo. O clero é a santidade em pessoa e o povo é o povo. Há uma grande distância entre eles. O clero são os ungidos, são os que podem conversar com Deus, são os que têm acesso a Deus, o povo não. E aí começa a aparecer essas coisas que não existiam na igreja primitiva. Teodósio proíbe sacrifícios e ritos pagãos. Ele proíbe. É a mesma coisa que em nossos dias dizia assim, tá proibido terreiro, tá proibido de fazer macumba, tá proibido. Proibiu. Pena de morte e confisco de propriedades para quem fosse pagão. Então, irmão, o que o pagão fez? Então, o bom é ser cristão? Cristão é que leva vantagem? O dinheiro está com os cristãos? Os imperadores gostam dos cristãos? Então vou para o lado deles. Então, houve uma emigração. E aí vieram os pagãos para dentro da igreja sem novo nascimento, sem ter uma experiência com Jesus. Houve até um decreto, né? Teodósio e seus sucessores andaram muito nessa linha de proibir o paganismo. Teve até um decreto que proibia falar ou escrever contra a religião cristã. Você pode até achar que foi bom. Agora foi bom. Foi bom demais. Não podia nem falar dos crentes. A pessoa podia ser morta por causa disso. Nossa, que legal. Deus finalmente olhou para os cristãos. Engano. Engano. A igreja agora, ela é uma igreja mundana.
Ela é uma igreja que não fala mais como Pedro. O que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. O que ela tem agora é dinheiro, posição. Não é mais o cristianismo na sua essência. É claro que existiam cristãos sérios e convictos. Durante toda a história, Deus tem os seus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa história para por aqui hoje. Nosso próximo encontro, a gente continua falando sobre isso.